Então, a gente está aqui no Colégio Tales de Mileto para fazer essa atividade, essa mesa redonda, que é o tema identidade racial. É preciso saber de onde vem para saber para onde vai, no intuito da gente pensar as questões que assolam a população negra, sobretudo da ilha de Taparica, e pensar um novo projeto de mundo para a nossa população. Pensar que desmitificar essa ideia de que se dá só para pensar em população negra no período da consciência negra, né, que é no mês de novembro, e fazer essa atividade no mês de outubro, e é isso, falar da gente, né? Então vai estar sendo um espaço bastante bacana, um espaço necessário e, sobretudo, político, racial, né? Porque em tempos de retrocesso no Brasil, no mundo e na nossa sociedade, espaços como esse cada dia se faz mais necessário. E é isso, e Ubuntu. Para quem não falou comigo hoje, para quem a gente não se bateu, né? Não se viu, para quem não me tem nas redes sociais, né? Eu aprendi com Lélia Gonzalez, gravem também este nome, escrevam também este nome, Lélia Gonzalez, antropóloga, pensadora, filósofa negra, né, que tem mexido com a gente nos últimos, no mínimo, nos últimos 40 anos. Aprendi com Lélia Gonzalez que numa sociedade covardemente racista, como a sociedade brasileira, uma sociedade planejada, estruturada para manter os privilégios e a manutenção de um patriarcado, portanto, colocando as mulheres como cidadãs de segunda categoria, numa sociedade que estimula o ódio entre as religiões, uma sociedade que despreza a diversidade sexual. A gente tem que ter pessoas parecidas comigo, homens e mulheres parecidos comigo, com a companheira Mércia, Heron e Marina. Tem que ter nome e sobrenome. Porque se a gente não diz o nosso nome ou sobrenome, o racismo e qualquer outro tipo de opressão vem lá e dá o nome que a gente quiser. E o meu nome é Moisés dos Palmares e a gente vai ter esse papo agora à tarde. Falar de identidade negra, né? Falar de identidade racial, para a gente não é um assunto muito novo, né? Para pessoas que parecem muito com a gente, não é um assunto muito novo, né? Só que assim, a gente começa a discutir, discutir é um assunto novo, mas ter essa relação complicada com o espelho não é nada muito novo. Heron, ele traz, no início da fala dele, ele trouxe uma reflexão muito bacana, quando ele falou que a identidade que a gente vai trazer aqui não é a do RG. É mais ou menos aquela identidade que a gente tem no nosso momento íntimo, como espelho, que a gente se olha e a gente tem aquele problema com nossos cabelos, com nossos narizes, com nossas cores, não é? É dessa identidade que a gente vai falar. E aí, quando Heron, ele traz da questão de Michael Jackson, de que quem matou Michael Jackson foi o racismo, me remete muito a uma relação que a gente tem que começar a fazer, né? Que é a relação do nosso corpo para a construção dessa identidade negra. E aí vocês podem estar se perguntando, oxe, mas o racismo que mandou Michael Jackson fazer a cirurgia, várias cirurgias, foi o racismo que fez Michael Jackson tomar a morfina, que mandou, né? Talvez fisicamente, personificadamente, não. Mas foi, sim, subjetivamente, simbolicamente, na verdade, eficaciamente, foi o racismo, sim, né? E aí, só que não foi, só que o que acontece? Quando a gente fala dessa relação do corpo para a construção da identidade negra, a gente tem que entender que o processo de identidade, galera, vamos dar uma concentrada aqui, porque é falar sobre a gente. E aí é por isso mesmo da gente deixar que os outros falem sobre a gente sem a nossa participação, que a gente está vivendo esse mundo louco que a gente está, né? E talvez se a gente se concentrasse mais nos espaços, nos momentos em que falam da gente, de nossas demandas, a gente tomava a rédea de toda essa situação e fazia um novo mundo, já que a gente não tem um projeto de nação, civilização que nos inclua. Mas voltando, a relação da construção da identidade negra, a gente tem que entender que a construção da identidade, ela se dá a partir do nosso olhar,
para nós mesmos e do nosso olhar para o outro e do olhar do outro para a gente. Vocês já fizeram essa atividade de se olharem? Já começaram a se olhar hoje? Pois é, a partir desses olhares começa a construção dessa identidade, né? E aí a gente percebe que a identidade ela não é uma construção individual, mas sim uma construção coletiva, e que muitas das vezes a construção dessa identidade ela vai gerar conflitos, porque a gente pensa uma coisa, a coletividade talvez pense outra. Mas aí vocês se perguntam, vocês podem se perguntar, né? Por que que tem todo esse processo de rechaçamento com o corpo negro? Porque o corpo negro com black, o corpo negro rasta, o corpo negro com nariz, como é que se chama, de batata, né? O nariz de batata igual ao meu, é tão marginalizado, né? E aí tem uma questão que o tema ele traz ricamente, que é preciso saber de onde vem para saber para onde vai. E aí, para a gente entender por que o corpo negro ele é tão marginalizado, a gente tem que voltar historicamente e ver que foi uma construção histórica, desde quando foi um corpo que possuiu inúmeras características que tendem a depreciá-lo. Foi um corpo que foi vendido, né? O corpo negro foi um corpo vendido, foi um corpo que foi alugado, um corpo que foi açoitado, um corpo que foi sexualizado, um corpo que foi demonizado, né? E uma vez, aí eu me lembro de uma vez que eu estava na praia, e aí eu estava lá sentado, né, de patrão, tudo, e aí passou a tia do queijinho, eu pedi um queijo, né? Aí eu falei assim, ô tia, vê um queijo aí pro negão aqui. Ela, negão, meu filho, o negão é o diabo. Você é moreno bonito desse, né? E aí você entende como é que porque o ser preto é uma coisa muito demonizada. E tudo que tem relação com do corpo negro é também demonizado. E as questões da religião de matriz africana, né? E aí a gente tem que voltar historicamente, saber de onde vem, né? Como é que se constrói isso, como é que se deu todos esses processos, para a gente poder trilhar novos caminhos, né? Eu também vou ser breve, já acho que já extrapolei, né? Mas assim, eu acho que esse processo aqui, esse espaço primariamente de pedagogia, de letramento, aqui é um espaço de letramento, né? É necessário, até para poder inquietar mesmo, né? Inquietar a vocês, a cada um de vocês aqui, a fazerem as perguntas, ou então, se não se perguntar aqui, que vocês vão cheios de perguntas para casa e reflitam mesmo, estejam em conflito, se permitam estar em conflito com vocês mesmos, porque quando a gente está em conflito com a gente mesmo, a gente entende que tem alguma coisa errada, né? E aí a nossa essência puxa para esse momento de reparar, né? E aí eu vou finalizar aqui para a gente ouvir vocês, né? Que eu acho que é o espaço mais importante, mais necessário, mais fundamental daqui da mesa, é ouvir cada uma de vocês. E o que me chamou a atenção, Mel, só para finalizar, foi que quando eu entrei aqui, teve uma garotinha que me fez uma pergunta. E não vou falar quem foi, não, gente. Mas foi uma pergunta que, assim, isso me ilustrou que há já uma inquietação nessa garotinha. E que eu vejo como muito positivo, que ela veio me perguntar o que era preconceito, né? E se a atitude que ela ilustrou uma atitude que ela teve com a colega, se aquilo era preconceito racial. E eu achei isso perfeito. E aí a gente vai conversar daqui a pouquinho, eu vou responder ela sem apresentá-la, né? Mas é isso, gente. Estou finalizando aqui esse momento, mas a gente está aqui para conversar, dialogar, ter esse espaço, esse bate-papo aqui. Dar um salve à galera ao Colégio Tales de Mileto por abrir espaço a ter discussões como essa, porque em tempos de retrocesso no Brasil todo, em tempo de racismo, em tempo de Jair Bolsonaro, espaços como esse é caminhar na direção contrária de um projeto político de ódio, né? Então, agradecer, dar um salve a Bento aí, salve Bento.
Palmas pra Bento, merece, né? A galera aqui da mesa e dizer que desfrutem da gente. A gente está aqui até o final da tarde.